Bora, meu povo, mais um vídeo aí, Comente Bíblia. Hoje nós vamos ler aqui sobre a resposta que Pedro, que era o líder dos 12, iria dar para o sumo sacerdote, né? Depois de serem liberados da cadeia por um anjo do Senhor. E então, vamos ao vídeo. Bom, como dito agora, Atos 5, versículo 30, está escrito assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Né? Em outras palavras, Pedro estava dizendo aqui: ei, e de quem será a culpa? Você diz que estão querendo colocar a culpa de sangue, é o sangue desse homem sobre nós. A culpa é de vocês mesmo. O representante de Roma, que era Pilatos, tinha resolvido soltar ele. Mas vocês incitaram a turma, a turba, né? Mas não, queremos o Barrabás, solte o homicida, mate. Quanto a esse Jesus, o sangue dele seja sobre nós e os nossos filhos. Mata-o, crucifica. Não foi isso não? Olha aí. Né? Os senhores o mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando a sua destra como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Só uma pausinha aqui rapidinho. Para dar a Israel, olha aí como é que é a mente do judeu, né? Porque na verdade os primeiros discípulos, os pais da igreja, eram todos judeus, cara. Entendeu? Não era para dar a Israel arrependimento e perdão, não. É para dar a todo aquele que crê, né? De todas as nações, em todas as épocas, tá bom? Mas primeiro é Israel, tá bom? Versículo 32 de Atos capítulo 5 vai dizer que, assim, Pedro continua falando: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Outra forma de Pedro meter a mão no rosto deles e dizer: vocês são rebeldes contra o Espírito Santo. Porque vocês não têm um Espírito. O Espírito é dado a quem lhe obedece ao Senhor. Verso 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas, ora, ia querer bem fazer a caridade para eles. Não, queriam matar os 12. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens seguiram, se juntaram a ele. Ele foi morto e os seus seguidores se dispersaram e acabou-se. Aquilo não deu em nada. Depois de Teudas, apareceu, né, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Mas ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos, não deu em nada. Portanto, neste caso de hoje, eu os aconselho que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, irá fracassar da mesma forma. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois vocês se acharão lutando contra Deus. Ai, papai, olha aí. Versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, então eles chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, os apóstolos saíram da Suprema Corte lá alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Não fala mais nem de Jesus, é o nome de Jesus. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Isso aqui é uma desobediência civil religiosa, né? Que eles já disseram: veja aí se é justo a gente deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Mas importa obedecer a Deus que é os homens. O Senhor nos ordenou fazer isso, falar disso. E vocês estão dizendo que não pode? Que negócio é esse? Existe uma ordem direta de Deus. E existe uma ordem dos homens que vem contrariando essa ordem de Deus. E eu vou obedecer a ordem de homens? Não. Não, de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui sobre a escolha dos diáconos. A igreja só estava crescendo aqui, dizia que estava 3 mil, 5 mil, depois disse que uma multidão, né? Da multidão dos que creram,
Não tem mais número. Multidão não tem mais número. Vamos lá, a escolha dos diáconos agora em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim, Atos 6, 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega e queixaram-se dos judeus de fala hebraica ou de fala aramaica, né? Porque os de fala hebraica foi antes do cativeiro. Foram para o cativeiro e voltaram falando aramaico. Todo mundo. Inclusive Jesus falava aramaico, tá bom? O cara, lembra de Padã Aram? Né? Arameu. É do outro lado do Eufrates. Mesopotâmia. Certo? Então, qual era a queixa dos judeus que falavam grego contra os judeus que falavam hebraico? A queixa era que as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento diário, né? Aí você vê aí o peso da religiosidade. Primeiro os judeus se devem dar para os gregos. Ah, mas é judeu também, isso. Mas judeu original e ali é a segunda linha. Judeu que fala grego, segunda linha. Por que eles tinham esse conceito? Presta atenção. Alexandre, o Grande, ele fundou Alexandria, lá no Egito. E Cirene, por ali. Tinha um bocado de judeu que viviam naquela região ali. Era a região dos intelectualizados, né? Eles queriam não ter a rigidez da cultura judaica, queriam ser mais abertos para o mundo. Aqui eram os helenizados, né? Os helenitas, tá bom? Mas então agora tá tudo misturado aqui. Tá tudo misturado, certo? Os judeus que falam grego são os helenitas. E aqui os judeus que falam hebraico, aramaico, são os da região ali mesmo. Versículo 3, o Pedro fala que: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria. Por quê? Porque não é legal a gente negligenciar o ministério da palavra para ficar servindo mesa. Então, escolha esses homens aí. E aí eles escolheram, versículo 4 diz assim: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí veja bem, versículo 5. A proposta agradou a todos, então escolheram primeiro Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, olha os nomes bonitos aí: Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses 7 homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescendo rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém aumentou mais ainda, né? Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Preste atenção. Agora nós temos aqui fariseus, helenitas e temos saduceus. Temos gente convertendo dos 3 grupos. Aquela confusão, balbúrdia que tinha, aquelas brigas e contendas judaicas que já existiam. Agora essa gente com pensamentos opostos, antagônicos, estão dentro da igreja. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15, vai falar sobre Estevão, né? A vida e morte de Estevão. E aí nós chegamos agora ao ano 35 depois de Cristo. Esse já é o 7º ano da descida do Espírito Santo. Então, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Bom, até aqui a gente só ouvia falar que os apóstolos realizavam maravilhas e sinais entre o povo. Estevão é um diácono. Essa palavra diácono quer dizer o servo menor, é aquele menino de recado, aquele que ficava, ou aquela que ficava à entrada da porta para lavar os pés de quem vinha de uma jornada longa, de um caminho longo, né? Ungir a cabeça dessa pessoa, recepcionar essa pessoa. Então, agora tem um diácono aqui que tem um status de um dos 12, que legal, né? Aí o que acontece é o seguinte: quando você é usado por Deus, o diabo se levanta, viu? Pode ter certeza. E às vezes se levanta dentro da tua casa. Bem pertinho de onde você está. Por quê? Porque quanto mais perto está de você, maior é a dor que lhe causa. Para quê? Para você parar. A ideia é essa. Então levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, outros dizem libertinos, dos judeus de Cirene e de Alexandria. Olha, do Egito, aquilo que eu acabei de falar há pouco tempo, judeus de lá, né? Aqui nós não estamos falando dos judeus convertidos, mas dos que não tinham convertido ainda, os helenitas, tá bom? Os que falavam grego e ainda não tinham convertido. E aí também os judeus da província de Cilícia e da Ásia, né? O Egito aqui, olha,
Simão Cirineu, Cirene, lá no Egito, né? Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então, o que acontece? É regra do jogo, né? Vamos brigar com Estevão, mas aí o poder de Deus está com ele, nós não podemos vencer. O que a gente faz? Faz uma armadilha, vamos pegar e vamos calar ele de qualquer forma. Olha aí, versículo 11 diz que subornaram alguns homens para dizerem que ouviram ele falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, a liderança religiosa toda se agitou, os mestres da lei também. Aí prenderam Estevão, levaram ele diante da Suprema Corte, o Sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas lá, dizendo que viram ele não parava de falar contra o templo e contra a lei. Olha só, primeiro era falando contra Moisés e contra Deus, agora está falando contra esse lugar santo e está falando contra a lei de Moisés. Olha, que é o que eles mais valorizam para poder eles colocarem uma pena bem alta para Estevão, tipo, vamos meter a pedra, vamos matar? Olha, pois os ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, ele está falando aí que Jesus o Nazareno destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olha aí. Aí já olharam para Estevão, né? Estavam sentados no Sinédrio, e olharam, viram o rosto dele como parecia com o rosto de um anjo. Eu não sei muito bem o que essa expressão quer dizer, não. Mas olharam para ele e viram que ele parecia com o rosto de um anjo. Atos capítulo 7, do versículo 1 até o final, até o 60, você vai ouvir sobre a defesa de Estevão. Eu quero que vocês leiam aí tudinho, né? Diz aí no início que o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações que fazem contra ti? Ele respondeu: irmãos, pais, ouçam, Deus glorioso apareceu a Abraão. Ele começa falando de Abraão e tal, Isaac, Jacó, passou para José, tal, Egito, Moisés. Eita, leia aí o capítulo todo, o capítulo 7 todinho, tá bom? No versículo 37, ele diz assim: este Moisés, este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu a palavra viva para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram. Em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses para que nos conduzam, pois este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aí aquela história do bezerro de ouro, aí fizeram, versículo 42 diz assim: mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Aí ele vai contando a história do tabernáculo. Chegou a época de Davi, aí Davi quis fazer o templo, aí ficou para Salomão fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: não, quem sou eu? Como é que eu vou dizer que vou destruir esse templo? Eu sei da história todinha. Olha o que diz o Estevão no versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse era o Saulo de Tarso. Ele estava ali, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, Jesus, recebe meu espírito, né? E caiu de joelhos e bradou, né? Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. No próximo vídeo a gente dá continuidade.